Fala galerinha, voltando aqui, né? Antes da gente falar aí dos vestiários, primeiro eu queria saber se vocês estão bem. Tem que começar assim, né? E aí pessoal, dando continuidade, antes realmente de falar sobre vestiários, eu queria passar algumas informações para vocês também com relação ainda aos sanitários, ainda aos banheiros, as instalações sanitárias, como são conhecidas. Uma área sanitária, ela tem que ter no mínimo 1 metro quadrado para cada 20 operários em atividade, né? 1 metro quadrado no mínimo. Se para cada 20 eu tenho que ter um sanitário, ele tem que ser de no mínimo 1 metro quadrado. Eu não posso ter um sanitário menor que 1 metro quadrado. O lavatório, para cada 10 trabalhadores em atividade de operações insalubres, e o chuveiro da mesma forma, para funcionários em atividades de operações insalubres. É interessante vocês prestarem atenção, porque quando a atividade não é insalubre, o lavatório ele enquadra 20, 1 para cada 20. Quando a atividade é insalubre, é 1 para cada 10. Tanto o lavatório como o chuveiro, 1 para cada 10. Atividade insalubre. A área do vestiário ela tem que ter no mínimo 1,5 m, né? 1,5 m quadrado por trabalhador. E o refeitório ele obriga para mais de 300 operários, capacidade máxima de cada dormitório 100 operários. Então não posso ter um dormitório para mais de 100 pessoas e não posso ter um refeitório passar de 300 pessoas e não ter o refeitório. A partir do momento que eu tiver 300 funcionários na obra, eu tenho que ter um refeitório. E se eu for fazer um vestiário, eu só posso fazer capacidade máxima para 100 pessoas. Um lavatório para cada 20 trabalhadores, como já falei, em condições que não são insalubres. E é proibido o uso de toalhas coletivas. A toalha tem que ser individual, então papel toalha. Recapitulando, 1 metro quadrado para cada 20 grupos de operários, tá? Com relação ao sanitário. Um sanitário para 20 e tem que ser no mínimo 1 metro quadrado. Se o local, se a atividade, a operação for insalubre, eu tenho que ter um lavatório ou um chuveiro para cada grupo e um chuveiro para cada grupo de 10 funcionários. Se eu tenho um vestiário, se eu tenho um alojamento, primeiro vestiário, ele tem que ter no mínimo 1,5 m quadrado, tá? 1,5 m o vestiário para cada uma pessoa. Se eu tenho um refeitório, meu refeitório ele tem que ser aplicado a partir do momento que eu tenho mais de 300 funcionários na obra. É obrigatório ter um refeitório. E se eu quero manter um alojamento, eu só posso fazer uma capacidade máxima para cada 100 pessoas. O mictório tipo calha, de uso coletivo, cada segmento tem que ser de no mínimo 60 centímetros, ou seja, eu tenho que ter no mínimo 60 centímetros, considerando um grupo de 20 pessoas. 60 litros de água por trabalhador nas instalações sanitárias, um bebedouro para cada 50 funcionários, água potável e mais 250 ml por hora, homem trabalhado. Então, a cada grupo de 50 funcionários eu tenho que aplicar um bebedouro. Então vamos lá pessoal, para facilitar, não, deixa eu ter esse exemplo no final, porque aí fica bem amarradinho. Proibido o uso de copos coletivos, né? A gente não pode botar copos coletivos. As portas elas têm que ser no mínimo 1 metro por 2,10 de altura. As janelas têm que ser 60 por 60 centímetros no mínimo. A área da cozinha ela tem que ser 35% e a do depósito tem que ser 20% da área do refeitório. Não pode ser maior que isso nem menor que isso. Quer dizer, não pode ser menor que isso, na verdade. E o pé direito dela tem que ser de no mínimo 3 metros quadrados. Os sanitários deverão ser separados por sexo, torneiras espaçadas de no mínimo 60 centímetros, o espaçamento de uma torneira para outra. E uma torneira para cada grupo de 20 trabalhadores, se tratando de uma área que não é insalubre. E aí vamos pegar aqui um exemplo de uma obra com 300 funcionários na qual vai ter alojamento,
ok? Uma obra com 300 funcionários, eu tenho que ter um refeitório com capacidade para as 300 pessoas, né? Eu tenho que ter 3 alojamentos distintos, que são para cada 100 pessoas. Se eu tenho 300, quantos mictórios eu vou ter que ter, quantos lavatórios eu vou ter que ter e quantos sanitários eu tenho que ter. Para cada grupo de 100 eu vou aplicar 5, então eu vou ter 15 mictórios, 15 lavatórios e 15 sanitários. Se tratando de chuveiro, eu vou ter 30 chuveiros, né? Que é para cada grupo de 10 um chuveiro, ok? Então eu vou ter 15 sanitários, 15 lavatórios, 15 mictórios, 30 chuveiros, 3 alojamentos, capacidade para 100 pessoas. Vou ter um refeitório, capacidade para 300 pessoas, tá? Bebedouros, tá faltando os bebedouros. Eu vou ter 6 bebedouros, né? Se para cada grupo de 50 eu aplico eu vou ter 100 bebedouros, ok? E aí, voltando agora para a questão dos vestiários, todo canteiro de obra deve possuir vestiários para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local. Vestiário é diferente do alojamento. O alojamento é para quem vai ficar naquela região, né? Já os vestiários é para quem vai trocar de roupa e vai para casa ou que não mora naquele local. A localização dos vestiários deve ser próximas aos alojamentos e ou à entrada da obra, sem ligação direta com o local destinado às refeições. Local para refeições. Nos canteiros de obra é obrigatória a existência de local adequado para a refeição. Então a organização ele tem que ser ventilado, tem que ter iluminação, e essa iluminação pode ser natural ou artificial. A questão de ser ventilado também pode ser natural ou artificial. Ele tem que atender o aquecimento de alimento. Ele tem que ter um lavatório próximo aos refeitórios e tem que ter o pé direito de no mínimo 2,80 m. A parte da cozinha tem que ser no mínimo 3 metros. Ele também vai ter que ter lixeiras, né, para a gente fazer o descarte de algum material ou até mesmo do resíduo restante da comida, entre paredes e pisos de concreto ou cimento. O refeitório não pode ser no subsolo e nos porões, e nem ligados direta com sanitários. Então, sem ligação direta com sanitários, até mesmo vestiário também. Bebedouro ou água filtrada é muito importante. E mesas tamos lisos e laváveis. A quantidade de assentos tem que ser suficiente para a quantidade de funcionários que a gente tem na obra. Tranquilo? Então aí eu vou deixar uma mensagem para vocês. Lembre-se, você terá sempre 2 caminhos disponíveis. Basta uma simples escolha de atitude. Pegando essa mensagem, né, eu não vou nem comentar nada agora. Vou passar um vídeo para vocês e aí depois a gente vai comentar um pouco a respeito. Eu posso fazer mais que isso. A mãe de 26 anos parou ao lado do leito de seu filhinho, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e de angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação, como qualquer outra mãe. Ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse os seus sonhos. Mas agora isso não seria mais possível, por causa da leucemia terminal. Mas, mesmo assim, ela ainda queria que o sonho de seu filho se transformasse em realidade. Certa tarde, ela então tomou a mão de seu filho e perguntou: Billy, você alguma vez já pensou em que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou no que gostaria de fazer com a sua vida? Mamãe, eu sempre quis ser bombeiro quando eu crescer. Aquela mãe então sorriu e disse: vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade.
Mais tarde, naquele mesmo dia, ela então foi ao corpo de bombeiro local, onde se encontrou com um bombeiro de um enorme coração, Bob. Bob era o comandante do corpo de bombeiros. Ela então explicou a situação de seu filho e perguntou se seria possível dar uma volta com seu filho de apenas 6 anos com um carro de bombeiros em torno do quarteirão. O bombeiro Bob então olhou para aquela mãe e disse: "Veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der a medida dele, nós conseguiremos também um uniforme verdadeiro para ele e com direito a um chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também. Afinal, são todos confeccionados aqui mesmo na cidade. E conseguiremos, tenho certeza, muito rapidamente." 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou então o garoto Billy, vestiu-o com seu novo uniforme de bombeiros e escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. Billy ficou sentado na parte traseira do caminhão e foi levado então até o quartel central. Aquele menino estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia. Billy acompanhou todas as 3. Em cada chamada ele foi em um veículo diferente. No caminhão-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Ele também foi filmado pelo programa de televisão local, tendo seu sonho realizado. Todo o amor e também toda a atenção que foram dispensadas a ele acabaram por tocar Billy tão profundamente que ele viveu 3 meses a mais do que todos os médicos haviam previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou então a chamar ao hospital toda a família. Então, a enfermeira-chefe lembrou também do dia em que Billy tinha passado como bombeiro. Resolveu então ligar para o chefe do corpo de bombeiros, perguntando se seria possível enviar ao menos um bombeiro para o hospital naquele momento de passagem, para ficar com Billy. Aquele chefe de bombeiros, ouvindo então as palavras da enfermeira-chefe, respondeu: "Veja, nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em 5 ou 6 minutos. E me faça um favor. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de nenhum incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado." 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada a mageiros chegaram ao hospital. Estenderam então aquela escada até o andar onde estava Billy, e 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e seguraram e falaram para ele o quanto eles o amavam. Com um sopro final, deitado no colo então do chefe dos bombeiros, Billy olhou para ele e perguntou: "Chefe, eu sou mesmo um bombeiro?" "Billy, você é um dos melhores", disse o chefe. Com estas palavras,
Billy então sorriu e fechou seus olhos pela última vez. E aí, pessoal, a gente pega essa mensagem, né, que a gente acabou de ver, que os bombeiros fizeram mais que o que foi pedido, né? Fizeram um pedido aos bombeiros e aí o próprio bombeiro, ele disse: eu posso fazer mais que isso. E aí ele caprichava bastante, né, na solicitação para atender e fazer um dia diferente para uma pessoa que estava prestes a partir. Lembre-se, você terá sempre dois caminhos disponíveis, basta uma simples escolha de atitude. Então a gente opta, pessoal, em ir pelo caminho mais fácil, o caminho que não tem pedras, o caminho que não tem dificuldade, não tem espinhos, ou a gente opta em ir pelo caminho que é cheio de pedra, que é cheio de dificuldade, que é cheio de espinhos. A gente opta em pegar essas pedras e fazer como uma escada para pular um muro maior lá na frente, ou a gente vai pelo caminho mais fácil e esbarra nesse muro maior e não consegue pular, ou a gente vai livrando os espinhos, né? E lá na frente a gente colhe as flores, ou então a gente não passa pelos espinhos e nunca chega nas flores. Vocês, o que é que vocês estão fazendo de diferente na vida de vocês? O que é que vocês estão fazendo a mais na vida de vocês? Pensem nisso, pessoal. É um simples texto, é uma simples frase, porém é o futuro de vocês que estão em jogo. E aí cabe a vocês, compete a vocês escolherem um desses caminhos. Tem o fácil, que não vai levar a lugar nenhum, que no primeiro obstáculo a gente vai esbarrar e ficar, e tem o difícil, que é cheio de obstáculos, mas que vai nos preparando para o desafio final, o chefão, né? Vai nos preparando, vai nos capacitando, nos dando experiência, ok? Então, pessoal, aqui eu me despeço de vocês, finalizando com essa mensagem reflexiva. Espero que vocês possam refletir em cima disso daí. Eu espero ter contribuído para que vocês tenham conseguido atingir aí um nível de conhecimento suficiente para desenvolver as suas atividades, e aí voltado para a segurança do trabalho. Do que precisarem, podem contar comigo, DDD 83 987001473. Estou à disposição para vocês. E-mail é o GST Consultoria, né, o domínio GST Consultoria, e aí vocês podem botar lá contato@gstconsultoria.com.br que vocês vão estar conseguindo falar comigo. Pessoal, valeu, brigadão e fiquem com Deus.